Olá, meus amores. Hoje a gente continua com Marcos, capítulo 2, versículo 18. Jesus provoca ruptura. Os discípulos de João Batista e os fariseus estavam fazendo jejum. Então alguns perguntaram a Jesus: por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus fazem jejum e os teus discípulos não fazem? Jesus respondeu: vocês acham que os convidados de um casamento podem fazer jejum enquanto o noivo está com eles? Enquanto o noivo está presente, os convidados não podem fazer jejum. Mas vão chegar dias em que o noivo será tirado do meio deles. Nesse dia, eles vão jejuar. Ninguém põe um remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo novo repuxa o pano e o rasgo fica maior ainda. Ninguém coloca vinho novo em barris velhos, porque o vinho novo arrebenta os barris velhos, e o vinho e os barris se perdem. Por isso, vinho novo deve ser colocado em barris novos. Nesse primeiro trecho, Jesus coloca a importância dele na presença dos discípulos. Se coloca como um noivo de uma festa de casamento, ou seja, uma pessoa importante, e por isso não havia necessidade do jejum, visto que ele estava presente, Deus Filho estava presente, então não precisava os seus discípulos jejuar. Só quando ele partisse, teria necessidade do jejum. E quando ele fala que não se coloca remendo de pano novo em roupa velha, é que para que sejamos renovados, para que sejamos novos, nós precisamos nos abrir para o novo. Porque se continuarmos sendo velhos com os velhos hábitos, o novo não vai se encaixar. O novo não vai fazer parte, porque não se encaixa. Não dá para colocar remendo novo em roupa velha. Mas este foi o meu entendimento. Se vocês tiverem outro entendimento, podem colocar aqui nos comentários. E continuando, Jesus liberta da lei. Num dia de sábado, Jesus estava passando por uns campos de trigo. Os discípulos iam abrindo o caminho e arrancando as espigas. Então os fariseus perguntaram a Jesus: vê por que os teus discípulos estão fazendo o que não é permitido em dia de sábado? Jesus perguntou aos fariseus: vocês nunca leram o que Davi e os seus companheiros fizeram quando estavam passando necessidade e sentindo fome? Davi entrou na casa de Deus no tempo em que Abiatar era sumo sacerdote, comeu dos pães oferecidos a Deus e os deu também para os seus companheiros. No entanto, só os sacerdotes podem comer desses pães. E Jesus acrescentou: o sábado foi feito para servir ao homem, não o homem para servir ao sábado.
Portanto, o Filho do Homem é Senhor até mesmo do sábado. Na primeira parte, assim como na segunda parte, nós vimos que os fariseus sempre estavam a testar Jesus, para ver até onde ele se mantinha sábio e até onde ele não dava margem para que os fariseus tivessem motivos para prendê-lo e até matá-lo. E nessa segunda parte, nesse segundo trecho, Jesus fala sobre a questão do sábado, fazer uso do sábado. E o que eu achei interessante é que ele diz: o sábado foi feito para servir ao homem, e não o homem para servir ao sábado. Ou seja, o sábado foi feito para o descanso do homem. Então, aqui nós podemos ver o quão é importante um dia de descanso na semana. E por isso que ele diz que o sábado foi feito para servir ao homem e não o homem para servir ao sábado. Ou seja, é um dia de descanso, não é um dia de trabalho, mas ele escolhe o que fazer com o sábado. E aquilo era uma coisa absurda para a época, porque o sábado era o dia de Deus e que não se fazia nada. Mas Jesus mesmo afirmou que até Davi fez coisas que não deveria, não era bem visto, né? Que foi a questão de, enquanto que quando sentia fome, comeu os pães que foram oferecidos a Deus. E com relação aos seus discípulos, aqui tinha a questão da fome. Como eu vou abrir mão de me alimentar por ser um dia de sábado, um dia de folga? Não faz sentido. Jesus usava muito bom senso para poder dar os ensinamentos, para poder apresentar a verdade e não ser cego de tal maneira que qualquer coisa que estivesse escrito, tipo, não se deve fazer nada ao sábado. Então tá, eu vejo uma pessoa morrendo, não vou ajudar ela, porque é sábado, não posso fazer nada. Ah, eu estou com fome, eu estou vendo alguém passando fome, não vou fazer porque é sábado. Jesus falou assim, não faz sentido isso. Tem que fazer sentido. O que o seu coração diz? Está com fome? Vamos nos alimentar? Tem alguém precisando de ajuda? Vou ajudar. Então, Jesus mostra a sua sabedoria também nesse sentido. Bem, por hoje é só. Fiquem com Deus. Deus abençoe a todos. E para a semana temos mais uma leitura. Tchau!